Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou dar sequência à correção de provas, a correções que tenho feito aqui no canal, de provas FAPEC, as últimas provas FAPEC que foram promovidas, no caso, para os cargos da Polícia Civil aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Então, nós tivemos no dia 4, 3 provas, tá? A prova de delegado, essa eu não fiz a correção do canal, tá? Tivemos também a prova para médico legista, pedido do canal, você encontra aqui a correção, pedido de um membro do canal. E eu fiz também a primeira correção, que foi a correção para perito, no caso perito criminal. Eu havia falado no vídeo que era perito papiloscopista, mas não, tá? Era perito criminal, tá bom? Foram as provas do dia 4 de dezembro aqui de 2021. E depois, agora chegando à minha mão, a prova de perito papiloscopista, que ocorreu no dia 12, também a prova para agente da Polícia Científica. Eu vou fazer o procedimento aqui da prova de perito papiloscopista, tá? Porque eu havia prometido no canal. Vou fazer o procedimento aqui, uma análise rápida, você vai ver, uma prova difícil, tá? Mas uma análise rápida aqui para te ajudar nos seus estudos para as provas FAPEC que estão por vir. Tudo bem, então? Então vamos lá. Me acompanha aqui. Nós temos aqui a interface da prova, tá? Então aqui o perito papiloscopista ocorreu no dia 12, como eu falei para vocês, nível superior, claro, 4 horas destinadas aqui, uma citação Manuel de Barros, não poderia ser diferente. Aí nós temos a primeira questão. A primeira questão traz um texto e você vai notar que ela não faz perguntas a respeito da interpretação do texto, mas sim de elementos gramaticais, tá? Então dá uma olhada aqui no enunciado, tá? Sobre as relações sintático-semânticas estabelecidas no segundo período do texto, a única alternativa que não, confesso a vocês que no primeiro momento eu errei uma análise que eu fiz, eu peguei a prova, fui corrigir, eu identifiquei como um erro. Por quê? Porque, como acontece, não li devidamente o enunciado. Ele não está atrás da alternativa correta, ele está atrás da alternativa errada. E numa primeira lida, eu encontrei 2 alternativas corretas, Claro, são 4 corretas. Quando eu achei 2, eu já parei a leitura e tal, mas na verdade, você tem que fazer a leitura do enunciado corretamente. Ele quer a alternativa errada e não as corretas, tá bom? Outra coisa também, ele quer a respeito do segundo período. Então é muito importante você saber se localizar dentro do texto. Então você saber o que é uma oração, o que é um período, tá? Então neste caso aqui, ele quer o segundo período. O segundo período, você lembra, Ele começa na letra maiúscula e morre no ponto final, tá? Então o segundo período ele começa num rápido exercício e termina em proximidade da morte. Onde começa o primeiro período? O primeiro período começa em a voz em Congonhas anunciou. Nota que nós temos 2 pontos e nós temos letra maiúscula também, mas só que nós temos aspas, tá? Então, o que isso configura? Configura uma evocação do discurso direto, ele está fazendo uma citação, mas os 2 pontos não indicam, neste caso, o final do período, tá? O final do período começou aqui e ele vai terminar aqui, depois das aspas. Ele faz uso aqui desse sinal um pouco bizarro, tá? Que é ponto, aspas e depois ponto, tá? Não há necessidade disso. Você colocando ponto no final de etc., você poderia fechar as aspas e começar com letra maiúscula indicando o final do período sem nenhum problema quanto a isso, tá? Mas tudo bem, a FAPEC aí adere aqui esse sinal um pouquinho, no mínimo bizarro, Tudo bem, então ele vai fazer perguntas a respeito disso aqui, ó, o segundo período, tá? Então vamos lá, faz comigo aqui. Diz assim, qual que não está correta? Então, notem, as orações não têm necessidades especiais e, nem sendo criança de colo, gestante ou portador do dito cartão, são coordenadas, correto, tá? Tem conjunção nem, elas são coordenadas entre si. E há entre elas a relação de oposição, aí que está o erro, tá? Se fosse a conjunção e pode ser adversativa, existe o caso, se ela ligar a ideia positiva com a ideia negativa, ou ideia negativa com ideia positiva. No caso aqui, o que aconteceu? Ele usou a conjunção nem. O nem, como conjunção, ele é uma contração, tá? De e não, tá bom? Alguns preferem não e, tá? Mas ela é uma contração, o nem, que indica a união de 2 ideias negativas. Então notem as ideias negativas. Não tenho necessidades, nem sendo criança.
Então, neste caso, ele não dá a ideia de oposição. Supostamente, a alternativa errada é a letra A. Então, lembra, ele quer a alternativa errada, tá? Supostamente errada é a letra A. Aí eu fui para a letra B. As orações não têm necessidades especiais e nem sendo criança de colo, gestante, portador do dito cartão, são coordenadas entre si, há uma relação de adição. Correto. Então, o nem cumpre o papel de adição. O nem não pode cumprir o papel de adversativa, tá? Quem cumpre o papel de adversativa é o e, não nem. Uma sede, né? Então, vamos lá. A letra B está correta. Lembra, ele quer a que não está correta, tá? Então, vamos lá? As orações não têm necessidades especiais e nem sendo criança de colo, gestante ou portador do dito cartão, corresponde às causas do fato expresso na última oração do período, né? Então, no caso aqui, ele faz uma evocação do período como um todo, tá? Então, notem que o primeiro período é: a Voz de Congonhas anunciou clientes com necessidades especiais, crianças de colo, melhor idade, gestantes e portadores de cartão tal terão preferência, etc. Fechou as aspas, tá? Num rápido exercício intelectual, concluí que não tenho necessidades especiais, nem sendo criança de colo, gestante ou portador do dito cartão. Só me restava a melhor idade, algo entre 60 anos e a proximidade da morte. Então, note que todo o segundo período, ele se comporta como uma causa daquilo que foi feito no primeiro período, tá? Levando a análise do texto como um todo, está correto, tá bom? Como eu disse, né, ele quer errada, tá? Letra D. A última oração exerce função de objeto direto da oração, que é oração principal do período. Então, nota aqui que ele começa, ó. Num rápido exercício intelectual, concluí que. Então, nota, eu concluí isso, entende? Então, concluí. A primeira é um advérbio, né, num rápido exercício intelectual, e depois eu tenho concluir. Quem concluiu? Eu, no caso aqui, o nosso Rui Castro, tá? E quem conclui, conclui alguma coisa. Toda oração posterior funciona, né, como objeto direto do verbo concluir. Por isso ela é classificada como uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? A letra D está correta, né? O período é misto. É composto e misto. O que isso quer dizer? Nele se articulam orações coordenadas e subordinadas. Notem que, no primeiro momento, eu tenho, num rápido exercício intelectual, concluir. Essa seria, no caso aqui, a minha oração principal, que vai necessitar de uma oração subordinada, que é toda a oração posterior. Então, eu tenho uma relação de subordinação. Só que essa oração subordinada, ela também se decompõe em outra relação. Notem, não tem necessidades especiais, nem sendo criança de colo, gestante ou portador do cartão. Só me resta a melhor idade. Então, notem, concluí que só me resta a melhor idade, algo entre 60 anos e a proximidade da morte. Não tenho, né, no caso aqui, a ressalva feita pela vírgula. Então, notem que não tem exercício, num rápido exercício intelectual, concluí que não tenho necessidades especiais, nem. Então, notem que essa primeira oração, não tem necessidades especiais, se relaciona com a segunda de maneira aditiva. Então, existe dentro desse período relações tanto de subordinação quanto de coordenação. Isso quer dizer o quê? Que o período é misto. A letra E está correta. Todas corretas, tá? Então, a única errada é a letra A. Continua comigo? Diz assim, esta questão avalia conhecimento sobre colocação pronominal, emprego de sinais de pontuação, fonemas, encontros vocálicos, em qual alternativa está a informação correta. Então, note, agora ele quer uma correta. Vamos lá? As palavras voz, necessidades e crianças e proximidade, 4 palavras, identificamos o mesmo fonema com 6 representações gráficas diferentes. Então você lembra, né? Fonema é uma representação sonora de uma letra. Algumas letras, elas podem ter mais de uma representação sonora, tá? Mais de um fonema. Mas também um fonema pode ser representado por várias letras. De quem que ele está falando? Ele está falando do fonema S. Nota aqui, ó, voz, o Z com som de S. Eu tenho aqui 2 S, mas eu também tenho um C, famoso C de cebola, entendeu?
que tem som de S também, tá? Nós temos criança, que é o C acedilhado, que também tem som de S. E nós temos proximidade, onde o X também tem som de S, tá? Então, a alternativa A supostamente é correta. Por que eu falo supostamente? Porque a gente tem que conferir o resto. Vamos lá? Se tiver uma outra correta aqui, a gente vai ter que entrar com recurso. Vamos lá? Nas sequências destacadas nas palavras concluir, especiais e criança, há hiato, tá? Triton, ele quer respectivamente na sequência, né? Respectivamente. Então tá, na primeira tem hiato, concluir, correto. Então concluir. Há hiato por quê? Porque duas vogais se encontram, só que em sílabas separadas. É a definição do hiato. Nós temos tritongo, aí nós não temos mais. Não é porque nós temos três vogais juntas, tá, colega? A gente vai ter tritongo, tá? A noção de tritongo são três vogais na mesma sílaba, tá? Que vai configurar uma sequência bem específica, tá? Tem que ser semivogal, vogal, semivogal. No caso aqui tá certo, ó, semivogal, vogal, semivogal. Qual que é o problema? O problema é que elas não são na mesma sílaba. Então você tem uma ocorrência de um hiato e de um ditongo, tá? Alternativa tá errada. São especiais, tá? E em criança nós não temos ditongo, tá? Em criança nós temos hiato. Criança. Qual que é a noção do hiato? O encontro de duas vogais, sim, só que em sílabas separadas, tá? Tá errado. Em some resta não se justifica o uso de proxy, pois não apresenta a palavra atrativa. Assim, porque o só é um advérbio. E o advérbio atrai o pronome oblíquo para perto dele, tá? Aqui o advérbio somente. Só me resta, somente me resta, tá? A letra C está errada. Letra D. Assim como o uso das aspas, o emprego de travessão representa mudança de interlocutor. Você vê? Ele está afirmando que as aspas configura a mudança do interlocutor. Essa daqui é a voz de Congonhas. Correto, cara. Contudo, ele fala, resta a melhor idade, algo entre 60 anos e a proximidade da morte. Notem que aqui o travessão cumpre a função não de mudança do diálogo, mudança do interlocutor, que é a mudança da voz do discurso direto para o discurso indireto. Não, ele configura aqui um uso de vírgula, né? Que acrescenta aí uma função como se fosse uma função de parênteses. Não tem ali o segundo travessão, mas é assim que ele funciona, tá? Então, não é mudança de interlocutor, tá? Tá errado. É um extratexto, tá? Isso mesmo. Faz comigo. Em exercício e proximidade, o mesmo fonema é representado pelo grafema X, não é? Em exercício, o X tem som de Z. E proximidade, o X tem som de S, tá? Então, o fonema não representa, o mesmo fonema é representado pelo grafema X. Não, o grafema X, tá? Que é a letra, ele representa dois fonemas distintos. Tá? Muito bem. Então, vamos imediatamente, vou deixar aqui mais ou menos no canto superior, que é para que eu possa, né, não tapar aqui, né? Analisando o conteúdo temático do fragmento do texto a seguir, de autoria de Carlos Heitor Coni, tá? Você identificará o gênero em que o texto se enquadra e, portanto, poderá preencher as lacunas do último período. Então, uma questão de gênero. Vamos tentar? Vamos lá. Quando Rubem Braga não tinha assunto, ele abria a janela e encontrava um. Quando não encontrava, dava no mesmo. Ele abria a janela, olhava o mundo e comunicava que não havia assunto. Fazia isso com tanto engenho e arte, que também dava no mesmo, né? De quem nós estamos falando? Aí, um rápido artigo, né? E aí, vale também, quem sabe aqui, um determinado conhecimento de mundo, né? Então, você saber que tanto Carlos Heitor Coni quanto Rubem Braga foram excelentes cronistas, tá? O que é a crônica? É um retrato do cotidiano. Ele é um texto breve, é um texto narrativo, uma narração breve, tá? Que é uma fotografia ali de determinado momento do cotidiano. Então, como ele abre a janela, ele tinha. Como ele não tinha, ele escrevia da mesma forma, tá? Então, na verdade, nós estamos falando do gênero crônica. A primeira lacuna se preenche, né, pela letra A de artigo. Aí nós temos substantivo crônica, estava feita, tá? Porque daí crônica é um substantivo feminino e aí o predicativo tem que concordar com esse substantivo. A resposta correta é a letra B.
Vamos lá, faz o 4. Assinale a alternativa que não há erro de regência, incluindo casos de uso de presença e ausência de acento indicativo de crase. Então é muito comum na FAPEC ele misturar, tá? Crase, regência e concordância. Nesse caso aqui ele fez uma questão única e exclusivamente de regência. Então vamos lá, vamos lá. Em conformidade com, quem está em conformidade em conformidade com alguém, correto, cara? Orientações, com conformidade com orientações de especialistas, submetemos a vossas senhorias, correto, né, cara? Vossas senhorias não pode ter crase, vossas senhorias está no plural, o A está sem plural, está no singular, só a preposição. Uma proposta que corrobora a proposta. Então, alguém, né, como corrobora é sinônimo de colabora, quem colabora, colabora com, mas quem corrobora, não. Corrobora a proposta de estabelecimento de número mínimo de pontos característicos no processo de identificação papiloscópica. Supostamente a correta é a letra A, tá? A gente vai dar uma olhada no resto agora. Se tiver outra correta, a gente entra com recurso. Então vamos lá. A conformidade, em conformidade a orientações. Primeiro, quem está em conformidade está com inconformidade com, a orientações está com crase, está errado, tá? Especialistas submetemos a voz, tá vendo? O A no singular e vossas no plural. Erro, não pode, tá? Ele, perdão. Ele repete a frase, ó. Em conformidade a, em conformidade com, tá? Submetemos a vossa senhorita, sem crase, tá certo? Uma proposta que corrobora com, tá vendo aqui? Errado, cara. Então, a letra B e a letra C estão erradas. Só que daí o que ele faz? Ele muda o texto, ó. Nossa proposta representa-se como uma refutação a sugestões. Ó, tá vendo? Ó, crase e a palavra subsequente tá no plural. Não pode, tá? E em treinamento da polícia papiloscópica, que tendem ou tentam estabelecer um número mínimo de pontos característicos. Aqui nós temos um erro, tá? Como é que a gente chama isso? De paralelismo, tá? Esse aqui é o famoso paralelismo sintático, tá? Por que paralelismo? Porque quando você tem dois verbos, tá? Aqui, ó. Tendem e tentam estabelecer. Você não pode ter um único complemento para esses dois verbos, tá? Porque se ele tende a. Agora, se ele tenta estabelecer algo. Então, tento estabelecer um número mínimo, tá certo? Objeto direto, completando o verbo transitivo direto. Agora, o verbo tender, neste caso, é verbo transitivo indireto. Então, você tem dois complementos para um único verbo. Na verdade, a construção correta seria tendem a um número mínimo de pontos característicos e tentam estabelecê-los, tá? Ou estabelecê-lo, que é um número mínimo. Ou tentam no estabelecer, ou tentam estabelecer-lo, né? As duas estariam corretas, tá? Então, neste caso, está errado. Olha a letra E. Nossa proposta apresenta-se como uma refutação a sugestões corretas, só que o erro do paralelismo continua aqui, tá? Então, por isso que ela está errada, tá? Houve um erro de paralelismo sintático, tá? Muito bem. Não posso ter um único complemento para dois verbos, tá? De regências diferentes. Eu assisti e gostei do filme, está vendo? Ou você vai obedecer uma ou transgredir a outra, não tem como, tá? Eu assisti ao filme e gostei dele, tá bom? Só para constar. Olha o 5. A alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal, está vendo? Então colocou distinto, né? Uma questão de regência seguida de uma questão de concordância. Vamos tentar? Quanto mais obscuro e sem detalhes forem, correto, porque notem que aqui a aditiva, né, faz com que os dois, né, se tornem núcleos desse verbo. Quanto mais, tá, obscura e sem detalhes forem as estruturas das cristas papilares, menor o poder individualizador que terão, cara, porque no caso o sujeito continua ainda sendo os dois, tá? Tá errado. Olha só, está sendo evocado aqui, né? Quanto mais obscuro e sendo for, errado. Já está errado, já, tá? Existe a possibilidade de ficar no singular? Existe. Se o verbo estivesse na frente dos dois núcleos. Quando o verbo está depois, não há essa possibilidade, tá bom? Então, nesse caso, você tem que concordar com os dois núcleos. Quanto mais obscuro e sem detalhes
forem as... Ah, no caso aqui, desculpa, no caso aqui o sujeito é as estruturas forem, tá? Então aqui o pronome relativo vai evocar de novo as estruturas, por isso que ele tem que ser terão, tá bom? E aqui o for, porque forem as estruturas forem, tá? Desculpa, uma rápida lida aqui. Não é obscuro, não é detalhes, tá? O sujeito aqui são estruturas. Estou te falando, professor Gessé erra, tá? Então vamos lá então. Quanto mais obscuras e sem detalhes forem as estruturas forem, correto. Menor o poder individualizador que essas estruturas terão. Agora, tudo certo aqui, tá? Aqui tá certo. Se mais alguma tiver certa, a gente entra com recurso. Quanto mais obscuras e sem detalhes forem, correto, as estruturas papilares, menor o poder individualizador que terão. Errado, né? Terá não pode. Quanto mais obscuro e sem detalhes for, as estruturas... Errado. Quem for as estruturas forem, tá? E aqui tá certo o terão, mas aqui tá errado. Tá bom? Muito bem. Aqui ele colocou um fragmento. O fragmento tá todo sublinhado, tá vendo? Não, isso não fui eu que sublinhei, tá? Se você pegar a minha correção da prova de médico legista, não tem palavra sublinhada. Então você tem que ser num caça, entendeu? Aí o que eu fiz para fazer a correção? Eu sublinhei as palavras, fica mais fácil de achar. Aqui eles sublinharam algumas, tá? Mas vamos lá. Sobre o emprego dos sinais... Ah, você está vendo que eu não fiz a leitura, né? Por quê? Porque nós não temos, de novo, uma questão de interpretação. Curioso, né? No mínimo curioso. Sobre o emprego dos sinais de pontuação e suas funções, é correto afirmar que... Tá? Então vamos lá. O uso da vírgula antes do que, primeiro período, produz o pressuposto de que o conteúdo da oração, que reduz danos ao meio ambiente, não se aplica a todas as fontes de energias renováveis. Na verdade, ele está falando que a vírgula a transformou em restritiva. Errado, tá? A vírgula transforma ela em explicativa. E ele não teria esse significado. Seria ou um significado de uma explicação de algo já dito anteriormente, ou o resultado de uma generalização. Tá? Tá errado. Aí o que ele faz? O uso da vírgula no primeiro período, antes do que reduz. Vamos lá, vamos ver se tem vírgula mesmo? Vamos lá. Aqui, ó, aquele aqui, ó. Tá? O uso da biomassa como fonte de energia tem recebido muita atenção por se tratar de uma fonte de energia renovável que reduz os danos ao ambiente quando produzida de forma sustentável. Tá? Note que ele usou a vírgula, mas essa vírgula aqui ela configura um erro, tá? Porque aqui é nitidamente uma construção de restrição, tá? Que reduz danos. Quem reduz danos? Essa energia renovável, porque outras energias renováveis também fazem isso, tá? Que reduz danos ao meio ambiente quando produzida de forma sustentável. É uma nítida construção de restrição. Essa vírgula não poderia existir, tá? Ele fala que ela está correta. Dá uma olhada aqui na letra B. O uso da vírgula antes do que produz o pressuposto de que a única fonte de energia renovável que reduz os danos ao meio ambiente é a biomassa. Na verdade, ele não tem sentido, tá? O sentido de generalização. Ele teria o sentido de explicar algo já pressuposto, tá? Vamos ver o que ele vai continuar falando aqui. Se no primeiro período suprimirmos a vírgula antes de que, garantiremos o sentido de restrição que percorre o enunciado. Tá vendo, cara? Tá errada a vírgula, cara. O correto é a letra C. Gostou? Boa, né? Olha aqui. O uso de aspas simples energia verde, último período, indica que a expressão é um neologismo. Não é neologismo, isso aqui não pode ser chamado de neologismo. E energia verde, na verdade, é um nome que se dá, né, a uma energia renovável, tá? Uma energia que não agride, né, o meio ambiente. Não é um neologismo, não pode ser chamado, tá? As aspas têm outro sentido. Empregar um termo comum, né, uma gíria, a gente pode dizer assim, a isso que nós chamamos de energia renovável, tá? Tá bom, então. O uso das aspas simples de energia verde, último período, indica o uso irônico da expressão. Não é uma ironia, tá? Correta a letra C, tá bom? 7. A compreensão de um texto depende, entre outros fatores, da identificação de relações sintático-semânticas entre as orações. A cenário alternativo que apresenta informações corretas sobre significações ou sentidos produzidos no texto. Vamos ver? A oração, quando produzida de forma renovável, indica uma condição. Não, o quando, cara, ele é estritamente temporal, tá? Então, não indica condição. A afirmativa dele está errada, tá?
A letra B. A oração contribuindo com os avanços científicos e tecnológicos necessários indica uma consequência do fato expresso na oração anterior. Vamos lá? Contribuindo? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Contribuindo. Me acompanha na leitura do período inteirinho para a gente ver se é verdade. Então, vamos lá. Ó. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Energia e Ambiente mantém diversas linhas de pesquisa sobre aspectos da produção de combustíveis a partir de materiais vegetais e animais e de seu emprego nos veículos que circulam no país, contribuindo, olha só, contribuindo desta forma, tá? Contribuindo consequentemente com os avanços científicos. Correto, né, cara? Correto, cara. Então, ela tem uma ideia de consequência. Então, a letra B supostamente é correta. Por quê? Porque a gente vai conferir o resto. A oração para tornar a energia verde cada vez mais competitiva e valorizada indica uma finalidade de contribuindo. Bom, para tornar, provavelmente a finalidade. Qual que é o problema? O problema dela é ser finalidade de contribuindo. Vamos ver se é? Vamos lá, me acompanha a leitura aqui. De novo aqui o contribuindo, ó. Vegetais, veículos que circulam no país, contribuindo com avanços científicos e tecnológicos necessários para tornar a energia verde. Então, notem, né? Contribuindo com avanços científicos e tecnológicos. Esses avanços científicos e tecnológicos, eles são feitos com esse fim. Então, não é de contribuindo. É a partir desses substantivos aqui que ela vai tornar. Ela, sim, ela é final de toda essa oração, que termina aqui, tá? Mas eu não posso dizer que ela é do verbo contribuindo. Não posso. Os significados ou os elementos significativos estão relacionados a avanços científicos e tecnológicos. Esses avanços científicos e tecnológicos são necessários. Necessários para quê? Para tornar a energia. Tá errado. Tá errado. Letra D. Desculpa, letra C. Não, letra D mesmo. A oração, por se tratar de uma fonte de energia renovável, indica a causa. Vamos ver? Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Por se tratar. Tá? Opa. Vamos lá? Por se tratar. Ele quer isso. Aqui, ó. Essa daqui. Tá? Vamos lá. O uso da biomassa como fonte de energia tem recebido muita atenção por se tratar. A consequência. Por, consequentemente, ou por, desta maneira, se tratar de uma fonte de energia renovável. Ela não é causa, ela é consequência. Tá errado. Tá? Anota aí para nós aí. Tá errado. Letra E. A oração que circula no país tem sentido explicativo. Para ter sentido explicativo, no mínimo tem que ter vírgula. Vamos ver? Que circulam no país. Tá aqui, ó. Que circulam no país. Tá vendo? Ó? Sem vírgula. Sem vírgula, ela é restritiva, ela não é explicativa. Tá errado. Errado, colega, errado. Muito boa prova, né, cara? Vamos lá? Faz comigo aqui a 8. A 8 diz assim. Vou colocar bem em cima aqui para eu não tapar, né? Essa questão avalia conhecimentos sobre diferentes itens de conteúdo previstos para a prova. Vamos lá? O pronome seu retoma materiais vegetais e animais. Vamos lá? Terceiro período, é aquilo que eu falo. Você tem que saber se localizar numa prova FAPEC, né, cara? O primeiro período morre aqui. O segundo período morre aqui, tá? E o terceiro período vai morrer aqui, tá? Então, isso aqui é tudinho no terceiro período. Vamos lá? O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, deixa eu levantar um pouquinho mais. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Energia e Ambiente mantém diversas, tá, linhas de pesquisa sobre aspectos da produção de combustíveis a partir de materiais vegetais e animais e do seu emprego nos veículos que circulam no país. Seu emprego do quê? Dos materiais vegetais? Não, emprego dos combustíveis, tá? Então, não é emprego de materiais vegetais, é emprego de combustíveis a partir de materiais vegetais, tá? A afirmativa dele está errada. Vamos para outra? Na palavra cana-de-açúcar, segundo período, usa-se indevidamente o hífen. Então, você lembra, né? O hífen, quanto às palavras separadas por preposição, ele não existe mais, tá? Com exceção de algumas palavras, que é o caso de cor-de-rosa, que é o caso de pé de meia, tá? Por que são exceções, Jessé? Porque são. Quem falou foi a reforma ortográfica, tá? Pois bem, só que daí
Aí você vê a palavra cana-de-açúcar. O que você faz? Vamos tirar o hífen, né, cara? A alternativa está correta. Não, está errado. Sabe por quê? Porque as palavras que designam nomes de animais e nomes de plantas, e quando você diz planta, pode ser a raiz, o caule, a planta, isso não importa, tá? Mesmo ela sendo separada ou contendo preposição, ela permanece com hífen. Então, por exemplo, João de Barro é o nome do passarinho, tem que ter hífen, tá? Aquela florzinha, né, chamada copo de leite, é o nome da flor, tem que ter hífen, tá bom? Então, cana-de-açúcar é o nome da cana. Então, se é um nome, tem que ter hífen. A afirmativa está errada, porque não se usou indevidamente, se usou corretamente, tá? Está errado. A palavra biocombustíveis é formada por derivação parasintética. Você lembra, né? Para ser para síntese, ela tem que ter, o prefixo, o sufixo, sem possibilidade de remoção, que é o caso de entardecer. A palavra é tarde, né? Em tarde não existe, entardecer não existe, só existe junto. Isso é uma derivação parasintética, tá? No caso de biocombustíveis, a gente pode tirar o bio, ele vai ser combustíveis, tá? E a gente pode também tirar o vez, né, ser combustível, né, ou combustão, né? Então, ele sobrevive muito bem sem o prefixo e sem o sufixo. Não é uma derivação parasintética, tá? De qualquer forma, está errado. Letra D. Os substantivos emprego e avanço são formados por derivação regressiva. A gente vai dar uma olhadinha neles, mas de cara eu já falo, tá correto, tá? Emprego é o substantivo abstrato, que deriva imediatamente do verbo empregar, e avanço é o substantivo abstrato, que deriva imediatamente do verbo avançar. Eles podem estar empregados como adjetivos, ou seja lá como for. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conferir, tá? Então, vamos lá. O emprego, tá aqui, ó, tá? Ó, tá sublinhado. Que bom, né? Vamos lá. Os animais, vegetais e animais, e de seu emprego. Então, normalmente a pessoa quer decorar que tem que ter artigo. Não tem que ter artigo, tá? Ela tem que ter, claro, um determinante que vai configurá-lo como substantivo, tá? Então, sim, é um substantivo abstrato que houve uma derivação regressiva. Ela regride do seu estado de verbo para o seu estado de substantivo abstrato, tá? Quanto a emprego está correto. E aqui, contribuindo com os avanços, tá? Então, notem que também é um substantivo, esse no caso, sim, precedido por artigo. Isso não quer dizer que, se o artigo não estiver lá, não há uma derivação regressiva, tá? Se você assistiu minhas aulas, tá? Então você lembra a respeito disso, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra D. A gente vai conferir a letra C, mas a correta é a letra D. As palavras mais nas duas ocorrências e uso foram empregadas respectivamente como pronome indefinido e verbo. Tá, pronome indefinido para mais, provavelmente, tá? Agora, o verbo aí tem que ver. Vamos lá? Olha aqui a palavra aqui, ó. O uso do biomassa, tá vendo? Derivação regressiva. O uso aqui é um substantivo. Ele não é verbo. Afirmativa tá errada. Boa, né? Questão de figura de linguagem. Dentre as figuras de linguagem indicadas nas alternativas, qual delas aplica-se à expressão energia verde? Então, notem que você pega aqui uma relação de continuidade, né? Então, você substitui a palavra verde pela palavra sustentável. Então, no caso, é o que acontece quando a gente fala bombril, né? A gente deveria falar palha de aço. A gente fala bombril. Há uma substituição com o sentido de continuidade. Aquilo lá faz parte, né? É como se o bombril tivesse contido dentro de um conjunto maior, que é o conjunto da palha de aço. Então, da mesma forma que a gente fala verde, mas a gente pode também fazer de batata ou coisa parecida, tá? Que necessariamente não são verdes, mas são plantas. Então, nesse caso aqui, é fácil também sob o seguinte aspecto: não tem comparação, personificação, nem eufemismo, nem pleonasmo. A resposta correta é a letra E, metonímia. Tá? E a última questão do texto aqui, que é a questão que vai tratar a respeito do uso correto, né, do tempo e do modo verbal. Vamos lá? A alternativa que traz informações corretas sobre as perífrases. O que é perífrase? É a locução verbal, tá? E o emprego dos tempos verbais do texto ele que é a correta, tá? Diz assim: a forma verbal reduz está no presente do indicativo, correto. Pode ser substituída pela perífrase deve reduzir,
sem provocar alteração do sentido. Errado, né? Porque se elas deve reduzir, é uma hipótese. Então, neste caso aqui, ela vai mudar o sentido. Está errado. A forma verbal mantém está no presente do indicativo, correto. Com o valor de agora, representado pelo fato simultâneo ao momento da escrita. Já de cara eu falo para você que não, tá? Não que não poderia, tá bom? Mas me acompanha aqui o significado de mantém. Ele sublinhou, mantém. Não sublinhou, né, cara? Vamos ter que achar aqui. Mantém. O uso da biomassa, energia, tem recebido muita atenção, por se tratar tal de uma fonte de energia renovável, que traduz planos do ambiente de forma sustentável. Tal. Cadê o mantém, velho? Cadê o mantém? Tá vendo? Tinha que ter sublinhado antes, né? É assim, cara. É a vida, né? Você pensa agora lá, o nosso candidato, né, cara? Nervoso, porque tem que fazer aqui as observações do texto, né? E não acha o mantém, cara. A forma mantém está no presente do indicativo. Vamos lá. Tá certo. Mantém é presente do indicativo. Tá? Tá. Provavelmente você até já achou, né? Vamos lá. Tá. As fibras de biomassa, tal. Instituto. Aqui, meus amigos, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Ambiente, né, mantém diversas linhas de pesquisa. Notem que não é que ele está mantendo agora, é que ele tem costume, tá? Se você ficar em qualquer dúvida sobre essa aplicabilidade, o que ele está falando está errado, tá? Por quê? Porque o presente não é só para aquilo que está acontecendo agora. O presente também diz respeito àquilo que você tem costume de fazer, tá bom? O que remonta a um cotidiano, a algo que você tem costume, tá? A verdade, a palavra é essa, mesmo. Você tem costume de fazer, tá? Então, o que ele está afirmando está errado, tá? Se você tiver qualquer dúvida, eu tenho aqui no meu canal a aplicabilidade de cada tempo e de cada modo verbal, tá bom? Eu sugiro que você assista, tá? Vamos lá. As palavras são, circulam, podem ser substituídas respectivamente e corretamente pelas perífrases. São, vem sendo, errado, tá? Porque se elas são, o vem tem que estar com acento circunflexo. Já está errado, tá? E circulam, tem circulado, acento circunflexo. Porque como está no plural, aqui tem que estar no plural também. Está errado. Vai lá. A perífrase tem recebido pode ser substituído pela forma simples recebeu, tá? Sem provocar alteração. Errado, tá? Por quê? Porque se ele tem recebido, é uma continuidade. Recebeu é pretérito. Então, não. A perífrase tem recebido expressa um processo que se iniciou no passado e se estende até o presente, com efeito de frequência. Correto, cara. Por isso que não dá certo aqui o pretérito perfeito para ele, tá? Então, o correto seria recebe, né? Que seria presente do indicativo, tá bom? Muito bem. A alternativa correta é a letra E, certo? Terminamos a prova. Aí nós temos as noções de informática, tá bom? Espero que você tenha gostado, tá? Essa foi a prova de perito papiloscopista, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, tá bom? Isso ajuda o canal a ganhar a devida relevância, até porque nós não temos, né, tantas opções assim para estudo, né, de uma prova FAPEC, por exemplo, tá bom? Que isso sirva de incentivo, tá? Aos meus colegas, professores de língua portuguesa, para que também possam ajudar nesse processo de correção, que é um processo legal, que daí o aluno vai entendendo, né? Por que eu não me dei bem na prova? Por que isso está errado, né? E outra coisa também, se você tem qualquer dúvida sobre qualquer aspecto que eu evoquei aqui, você não concordou, deixa aqui a sua observação no canal, eu prometo que faço um vídeo sobre a sua dúvida, tá bom? Meus amigos, mais uma vez então, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.